Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Um bom estudo da lição 4 da nossa revista Dons Espirituais e Ministeriais, né? Vamos ler a lição 4, dia 25 de abril de 2021, com o título Dons de Poder. Dons de Poder. O textual diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, né? Mas em demonstração do Espírito de poder, né? Para que a nossa fé não se apoie-se em sabedoria de homens, mas do poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Né? Sabedoria do homem, mas é poder de Deus, né? Verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demonstram a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Amém? A nossa leitura bíblica está em Romanos 1:6, Romanos 15:19, 2 Coríntios 4:7, 2 Coríntios 3:4, sexta, 1 Coríntios 14:12, sábado, 1 Coríntios 2:4. Vamos para a leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, versículo 4, 9 a 11. Versículo 4. 1 Coríntios 12, tá? Versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Sempre vai ser. Não existe um Espírito. E a outro, pelo mesmo Espírito, é a fé. Vamos ver dois tipos de fé aí. E a outro, pelo mesmo Espírito, é os dons de cura. Dons de cura, são vários dons de cura, né? E a outra, a operação de maravilhas, que tem a ver com a natureza, né? E a outra, a profecia, e a outra, o dom de discernimento do Espírito, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas. Mas um só é o Espírito. Por isso que a igreja tem que ser uma unidade, não várias unidades. Repartindo particularmente a cada um como quer. Quem reparte particularmente como quer? O Espírito Santo, Jesus, Deus, né? Também o objetivo geral é ensinar os dons de poder. E os objetivos específicos é os tópicos. O primeiro tópico a gente vai ver a fé, vai trabalhar as duas fés, evidenciar a Bíblia com os dons de cura, né? E decorrer a respeito do dom de maravilhas. Novamente eu vou enfatizar que tem a ver com a natureza, mar, terremoto, tempestades, vulcão, né? Por exemplo, aquelas pedras que caíram vulcânica para derrotar o inimigo quando já estava perdendo lá na conquista de Canaã, elas surgiram do nada. Ali não tem vulcão, mas como é que surgiu pedras vulcânicas aí que matou o inimigo e Josué venceu, né? Então isso é dom de maravilhas. Amém? Vamos continuar aí. Introdução. O ministério terremoto, vamos orar. Vamos orar, Senhor Deus eterno e glorioso. Abençoe, somos nós, porque estamos diante da Tua presença para aprender de Ti. Não são palavras de sabedoria humanas, mas palavras que vêm do poder, palavras de poder glorificado em nossas vidas, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. E tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores, Senhor. Precisamos da Tua presença em nossas vidas para nos alimentar de Ti. Assim seja feita a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a lição. Introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprovada que a igreja do primeiro século também operou maravilhas do poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobrejavam os dons de poder. Primeiros cristãos, né? Sobrejavam os dons de poder. Dons de poder. Quarta lição. Tá? Primeiro século. Era cheio de dons de poder. Amém? Primeiro século, cheio de dons de poder.
Ah, o irmão não tem aqui? Tem, mas por causa da dureza do coração não é tão enfático como era naquela época. Mas tem, tem. Se Jesus não mudou, os dons espirituais são para a igreja de hoje, porque atualmente não vemos a manifestação dos dons de poder em nossos ambientes com mais frequência, viu? Por quê? Dureza do coração do homem. Será falta de conhecimento? Será que é falta de conhecimento a respeito do assunto? Também, também. Ou será por causa do mau uso que algumas fazem da dádiva de Deus? Também. Muitos recebem dons, ela é igual a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era mais atual do que nunca. As pessoas usam para benefício próprio, perdem esse poder, mas continuam imitando, dizendo que tem, porque Deus não dá isso a soberbos, e sim aos humildes. Por isso que os humildes herdarão a terra. Vou explicar o que é isso mais tarde. E usam por benefício para galgar posições eclesiásticas e não para edificar a igreja. É também por isso que não aparece. Nessa lição estudaremos a respeito dos dons de poder, veremos como eles são necessários na vida da igreja, e muito necessários, dons de cura, né? Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nosso Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé e oração. Fé e oração. Varão que não tem fé e não é um homem de oração, de jejum, não é varão não, é superfície de varão, né? Aí vamos entrar aí. Dons da fé, tá em 1 Coríntios 12, 9. 1 Coríntios 12, 9. Porque a um é pelo Espírito dada a palavra da sabedoria, a outro pela palavra, o mesmo Espírito, a palavra de ciência, e outro pelo mesmo Espírito, a fé. Vamos ver lá. Fé. O que significa a fé? Hebreus 11:1 fala o que significa isso aí, né? Na Epístola de Hebreu temos o que é fé, o firme fundamento, aí, Hebreus 11:1, firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, né? Hebreus 11:1. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecendo como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens, como aconteceu com Moisés, com aqueles imensos milagres, com Abraão, depois Abraão, pai de uma nação, né? Então vai aí Josué também, né? Davi, José, né? E amém. Tem muitos aí. Aí vamos ver, fé como dom. Fé como dom e fé como salvação. Houve uma confusão louca sobre isso aí. Muitos ficaram confusos, mas Deus sempre me dá discernimento, graças a Deus, para essa explicação. Vamos ver primeiro fé como dom, né? Aquele que está, né? Aquele que edifica a igreja. É distinta daqueles que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Quando você é salvo, né? Você é salvo em Cristo Jesus e você recebe a fé que salva. Depois você recebe a fé como dom para edificar a igreja, para ajudar a igreja a ser espiritual, a crescer em estatura, em conhecimento, em verdade, né? Então, Romanos 10:17 é fé que salva. Efésios 2:8 é fé como dom. A gente vai ver isso aí. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Gálatas 5:2. Essa fé do fruto do Espírito é a fé que salva, tá? Fruto do Espírito nós vamos levar para o céu. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja, de acordo com o teólogo Stanley Hortz. Esse dom é uma fé milagrosa para uma situação de oportunidade especial. Agora vou explicar o que é
fé como dom e fé como salvação. Vamos lá para Romanos 10, 7, é isso? Romanos 10, 17, fé que salva. De sorte que a fé é pelo ouvir, fé que salva, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqueles que não gostam de estudar, de ouvir a pregação, tanto na igreja como na rua, culto de rua, ouvir uma palavra profética vindo direto do trono de Deus ou da própria Bíblia, ou o professor interpretando a Bíblia pelo discernimento da sabedoria, da ciência e do discernimento, pelo dom do ensino, né? Esse não tem a fé que salva. A fé que salva é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça, ou seja, entenda o que está sendo falado. Não só ouça e vá embora. A boa terra é aquela que acolhe a semente, cresce o fruto, se torna uma árvore frondosa, onde dará muitos frutos que alimentarão outras pessoas, que dará novas sementes, novos caules, novas árvores, novos frutos, e assim sucessivamente. A fé que salva é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É diferente de fé como dom. Vamos ver fé como dom, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça como dom é para curar, é para levar uma edificação, uma interpretação, um alento, um ânimo, né? Para edificar, ensinar, curar, né? Um dom. Quando toda vez que nós vamos falar em dom é terreno. Fé que salva, mundo celestial. Fé como dom, terreno, igreja, para ajudar a igreja a se curar, a ter mais ânimo para ouvir a palavra de Deus, aí já puxa outra. Então, fé que salva, Romanos 10, 17, é para o reino dos céus. Fé como dom é para a edificação da igreja. Amém. Simples assim. Exemplo bíblico de dom de fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque ao Egito, os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Está aí exemplo de Êxodo 14, a abertura do Mar Vermelho e outras coisas mais. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Amém? Ele viu o que ia acontecer pelo dom da fé, né? Lá, Hebreus 11. Não é a fé que salva, é a fé que livra, a fé que edifica, a fé que exorta, a fé como dom, a fé que ensina, a fé que dá ânimo. A fé que salva é outra coisa. Amém? O síntese desse primeiro tópico diz assim: o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Edificação da igreja. Fé como dom, tá? Amém? Aí tem uns pontos aqui que não tem na revista dos alunos, mas tem na revista do professor, que diz orientação pedagógica, que fala de fé salvífica e fala de fé
Dom como fé. Eu vou ler só para ter mais um embasamento, né? Aí ele fala fé, o que significa a fé biblicamente, é Hebreus 11, né? Todos nós sabemos, mas eu vou ler os outros dois. Fé que salva, ou fé salvítica, proveniente da proclamação do Evangelho, da palavra. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador, fé que salva. Fé como dom, capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a vida natural. Aí, mais um embasamento, o que é a fé que salva e a fé que mudou. Amém? Vamos passar para o segundo tópico. Dons de cura. 1 Coríntios 12, 9, está junto lá com o versículo que eu li. O que são dons de cura? Tem cura na igreja? Eu perguntei isso para as irmãs, elas disseram que não tinha. Eu não tinha vindo. Eu acho que ela era um branco nela. Aí eu dei como exemplo, olha, só o fato de Deus me tirar lá do mundo do pecado e me trazer para cá. Eu era um pecador, agora eu sou salvo em Cristo Jesus, continuo pecando, mas sou salvo, né? Isso é um dom de cura que foi realizado em mim. Qual cura? A cura do meu pecado, porque senão aquele homem que foi descido pelo telhado para aqueles 40 amigos, Jesus não viu a fé do doente, do paraplégico. Ele viu a fé dos 4 amigos. E ele não curou ele de cara, fisicamente, ele curou ele primeiro dos seus pecados, no caso. Perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus disseram, esse homem é herético, está falando blasfêmias, etc. O que é mais fácil falar? Levanta-te, anda, prega tua cama e anda, ou perdoados estão os teus pecados. Então levanta-te, anda, e perdoados estão os teus pecados. Então quando Deus te chama e você aceita como Senhor e Salvador, isso é uma cura espiritual. Deus primeiro te cura espiritualmente. Perdoados estão os teus pecados. Depois ele te cura das tuas mazelas físicas. Amém? Lindo, né? Lindo. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem, né, na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural, porque é quem cura, esse dom de curas. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade. Deus concede as curas segundo a sua vontade dele, não a do homem. Esse homem às vezes não entende. Sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rapá. Rapá, aquele que cura, né? Jeová é uma expressão brasileira. O hebreu não conhece Jeová. O hebreu é Yahvé, pentagrama. Yahvé Rapá, Yahvé Rapá. Esse eles conhecem. Jeová somos nós que chamamos, tá? O Senhor que cura, ou Jeová Rapá para nós, ou Yahvé Rapá para eles. Lembrando que isso é um título, Deus só tem um nome, Yahvé, que o mais perto da tradução é eu sou o que sou. Deus só tem um nome, ele não tem vários nomes. Rapá é título. E Jeová Irê, Jeová Nissim, isso é título. Deus só tem um nome, Yahvé, que não existe uma tradução conhecida. O que mais se apresenta mais próximo dessa tradução, eu sou o que sou, tá? Este é título. Rapá é um deles. Amém? A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho. Uma vez um irmão me perguntou por que Deus fez tanto milagre para que os não crentes crerem no poder do evangelho que vem dos altos. Porque nós não precisamos saber que vamos ser curados por Deus, porque se tivermos fé em abundância, ou do tamanho do grão de mostarda, nós seremos curados. Então não precisamos ver porque nós já cremos, mesmo que não aconteça, que ainda vai acontecer, é o título lá do Hebreus 11. Então se nós cremos, nós
não precisamos, mas os não crentes precisam. Então ele fez muitos milagres, além de tirar a pessoa da mazela, misericórdia, né? Miséria do coração, tirar ela da miséria da sociedade e colocar diante no seio da sociedade para voltar ao normal. Ele foi empático em todos, mas também para colocar a fé naqueles que não tinham, ou seja, nos incrédulos, até nos fariseus, nos saduceus. Então os milagres foi também para ajudar os necessitados, claro, mas também para colocar fé nos incrédulos. Por isso que ele fez tanto milagre assim, além da necessidade de transformar os incrédulos. Amém? Arrepende-se dos seus pecados, está lá no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Se não houver arrependimento dos pecados, não há transformação, não tem fé salvífica, não tem fé como dom. Lembrando que Deus não dá fé como dom ao incrédulo, só dá fé como dom ao que é salvo. Primeiro ele dá uma fé ao que salva, depois ele dá a fé como dom, e não ao contrário. Amém? Segundo ponto aí, a redenção e as escolhas. O que é redenção? Redenção é um resgate, né? Deus nos resgatou lá no Calvário, mas tem um X da questão além disso aí que a gente vai ver, né? Redenção e as curas. Apesar do crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus Cristo no Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Nós fomos resgatados, redenção, por Cristo no Calvário. Ele derramou seu sangue, pagou com seu sangue carmesim, né? E tudo que o inimigo vê quando quer nos destruir é o sangue de Jesus, ele cai por terra, está derrotado ali. Jesus derrotou o inimigo das nossas almas, né, na cruz, porque ele morreu e ressuscitou. Se ele tivesse só morrido, não fazia efeito, mas ele ressuscitou, então ele ganhou. O inimigo já está derrotado, o sangue dele nos lavou. O inimigo vê hoje é o sangue de Jesus em nossas vidas. Nós somos lavados pelo seu sangue carmesim. Nós fomos resgatados, redimidos, redenção, espiritualmente, mas fisicamente ainda não fomos resgatados. Irmão Maurício, não fomos resgatados espiritualmente. Se nós aceitamos Jesus, nosso espírito está com Deus, mas o corpo ainda não. O corpo ainda é corruptível, o corpo ainda é pecaminoso, né? Verdadeiramente o espírito está pronto, vai para Deus, mas o corpo ainda é pecador, né? Precisa vigiar e orar. Não é isso que diz a palavra? Irmão, então quando é que nós vamos ser resgatados no corpo? 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá para o finalzinho lá. Não sejam ignorantes, irmãos, com que há de ir para o céu, de que não ir, porque primeiro os que estão mortos serão ressuscitados, serão transformados de corpos corruptíveis em corpos corruptíveis, e se encontrar com Jesus. Depois nós que estamos vivos seremos resgatados também, transformados esse corpo corruptível em corruptível e encontrar com o Senhor nos ares. Aí, 1 Tessalonicenses 5, lá para o versículo finalzinho lá, nós vamos ser resgatados no corpo, porque no espírito já fomos resgatados no Monte Caveira, pelo sacrifício de Cristo ao ressuscitar ao terceiro dia, ou a um dia e meio, como queiram, né? Um dia e meio para eles, 3 dias, um dia e meio para nós, 3 dias para eles, né? Que o dia lá, para o hebreu é uma coisa, para nós é outra. Amém? O resgate do espírito foi na cruz, o resgate do corpo vai vir na segunda vida de Cristo Jesus. Entenderam? Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu-se que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8,3, redenção do nosso corpo. Eu falei Tessalonicenses 5, aí já deu Romanos 8,23. Vamos lá para Romanos 8,23. Romanos 8,23.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É a leitura que está na revista. Só vamos ser redimidos quando Jesus voltar. No corpo, que no Espírito nós já fomos. Amém? É a leitura que está aqui tem na Bíblia. Enquanto não recebemos o novo corpo, imortal e incorruptível, viu? Tessalonicenses, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Por isso que temos que ter o dom de cura. Isso nos ajuda. O médico ajuda? Ajuda. Deus usa ele para nos curar, se for necessário. Se não for necessário, Deus cura. Isso é quem escolhe é Deus. Nós fazemos nossa parte, Deus faz a dele. Amém? Corpo incorruptível. Tessalonicenses, Coríntios também fala sobre isso, né? Romanos, né? Amém? A necessidade desses dons, necessidade dos dons. Ponto 3 do segundo tópico. Necessidade de dons. A gente não precisa de dons, precisa. E como precisa? Os dons de cura são necessários à igreja, né, da atualidade no mundo incrédulo, viu? Curar é para incrédulo, porque nós já sabemos que vamos ser curados. E se não formos, seremos num mundo terreno, espiritual, em que a medicina se desenvolve rapidamente. O ser humano pensa que poder supera a Deus. Alguns médicos se acham Deus aí. Muito crente se apega mais nos médicos do que em Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso, que em sua misericórdia e amor, para multiplicar o conhecimento, a medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder. Ciência é uma coisa, dom de cura é manifestação de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja. A igreja não usa, confia mais no médico, né? De Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Amor, isso eu não vou mais no médico. Eu não suporto essa gente radicais. Eu não vou mais no médico porque se Deus não está me curando, é porque Ele não quer. Então eu não vou morrer, eu não vou mais. Eu não vou mais na igreja, vou no médico. Eu não vou no médico, vou na igreja, aquela confusão doida, né? Rapaz, se Deus estiver te curar pelo médico, Ele vai usar o médico e vai te curar. Se não for, se o médico não der conta e dizer que tu vai morrer, Deus pode te curar também, mas tudo vai depender da tua fé e da vontade de Deus. É isso que a gente não se atenua. Deus te cura porque Ele quer que tu continue fazendo a obra dele aqui na terra. Falta alguma coisa ainda, então Ele te cura. Um testemunho do poder dele para os incrédulos, até mesmo para os crentes, e que tu ainda tem que continuar a tua obra. E se Ele não te curar, é porque tu já está na estatura perfeita de Deus, em conhecimento, em verdade, em glória, em graça, e Ele quer te levar para o teu lado. Às vezes a gente não se atenua a isso. Se Ele não te cura, é porque já está na hora de tu subir. Glória a Deus. Vamos viver com o Senhor. E se Ele te cura, é para mostrar a glória dele, não para a tua, para a glória dele, para te continuar fazendo a obra. É isso que a gente tem que entender. A cura vem de Deus, mas pela vontade dele, ou nossa. Ou para mostrar a glória dele aqui na terra, para os incrédulos, ou para te levar para o céu, porque tu já está pronto, já está perfeito. Perfeição não fica aqui na terra, só fica imperfeito. Só tem imperfeito. Por isso, quando eu vejo alguém exigir perfeição, como é que exige uma perfeição se tu és imperfeito? Se tu fosse perfeito, já estava no reino do céu. Então, se Ele te cura, é porque já está na hora, né? Tu tem que mostrar a glória de Deus aqui no céu. Se Ele não te cura, é porque Ele te quer do teu lado. Vai reclamar do quê? Amém? Não tenha medo da morte. A morte é só uma passagem do mundo físico para o mundo espiritual. A saber o que? Se você vai querer viver no mundo espiritual com Deus ou sem Deus. É essa que é a questão. Não a morte em si. A morte é uma porta. Físico ou espiritual.
Agora, lá, tu tem que se preparar aqui para te viver lá. Se tu te preparar com Deus, tu vai viver com Ele. Se tu te preparar sem Deus, tu vai viver sem Ele. Esse que é a situação da morte. Morte não dói. Dói uma agulhada, uma beliscada, uma batida. Morte não dói. Amém? Não tenha medo da morte. A morte é a passagem do mundo físico para o mundo espiritual eterno. Só a escolha certa, Jesus. Amém? Continuando aqui. Síntese do segundo tópico. Existe uma variedade de manifestações de dom de curas. Sua acessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Deus quer que todos sejam salvos, que todos sejam sãos. Ele não quer enfermos, embora ele veio para os enfermos justamente para curá-los. Ele não veio para os sãos não precisam ser curados, mas o enfermo precisa e ele quer trazer para o reino dos céus. Amém? Terceiro tópico. O dom de operação de maravilhas, 1 Coríntios 10, 12, 10, né? O dom de operação de maravilhas. Lembrando que dom de operação de maravilhas, vou enfatizar, tem que ver com a natureza lá. Jesus, quando estava num barco lá, né, dormindo, aí tempestades, ele disse, Senhor, acorda, senão vamos morrer. Aí ele acorda, não se fé. Vento para, mar para. Dom de maravilhas, tá? Esse dom realiza-se obras extraordinárias além do poder humano, claro. Ninguém tem o poder de parar. Eliseu, 3 anos de seca, dom de maravilhas, né? Poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Impossíveis e impensáveis. Seca, chuva, trovão, terremoto, pedras vulcânicas caindo onde não tem vulcão, e aí vai. Amém? Segundo, o exemplo bíblico. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Mateus 8, 23, 27. É a situação lá, né, do barco que estava tendo de atravessar, Jesus dormindo, e eles disseram, Senhor, acorda, acorda, né? Se o Senhor acordar, nós vamos morrer. Aí Jesus dormindo lá naquela tempestade, naquele mar revolto. Engraçado que o mar da Galileia não é mar, é um lago. Mas ele tem umas tempestades, parece que está em um oceano. É engraçado, é interessante. Não é mar, é lago. Mas tempestade ali aparece como se fosse um oceano gigantesco. Interessante, né? E aí Jesus acordou os homens de pequena fé. Acalma o vento, acalma o mar. Por que te preocupeis se o Filho do Homem está dentro do barco? Mas vamos levar isso para a nossa prática de hoje. Se você tem fé em Cristo, por que você está preocupado com desemprego? Por que você está preocupado com doença? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está preocupado porque não tem dinheiro para pagar a luz? O dia da manhã a Deus pertence. E quem está no barco com Jesus, esse barco não afunda. Afunda qualquer outro barco. Mas quem está no barco com Jesus, que o piloto é o capitão, o mestre. Nós temos o hino, né, em relação a isso. Quem está no barco com Jesus não se afoga, não morre. Pelo contrário, se alimenta de vários peixes, se cura e vive para todo sempre no gozo, na alegria do Senhor. Quem está no barco com o Senhor não sempre precisa se preocupar, porque esse barco ele navega e quem é o capitão é o Senhor dos mares, de todas as coisas do céu e da terra. Amém? Está com Jesus no barco, vai se preocupar por quê? Uma analogia. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. João 1,3. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Aí ele errou aqui, né? A ressuscitação do filho de Naim, do filho de Jairo, do filho de Lázaro.
Isso é dom de curas, não dom de maravilhas, tá? Não vou nem entrar, vou até pular esse ponto. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Amém. Lucas 13, 37. Nosso Deus não mudou, o Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que Ele atue no mundo moderno com poder e graça. Vamos atuar com dons de maravilhas, com a graça do Senhor, pelo seu poder, não pelo nosso, nós não podemos nada. Terceiro ponto, distorções no uso dos dons de cura, de operação de maravilhas. Aí ele faz uma distorção aqui, bora ver se ele, mas que ele tem acertado, porque os exemplos aqui de dom de maravilhas, ele errou. Aí eu vou colocar mais um, Eliseu, quando colocou aquela seca de 3 anos com Acabe de Isabel, né? Aí depois disse que ia acabar para levar os sacerdotes de Baal para fazer um sacrifício. Se eles ganhassem, eles se entregavam. Se ele não ganhasse, eles iam morrer. E Deus consumiu o sacrifício que Eliseu fez, e os Baal foram secos e começou a chover, né? Corre, Acabe, se não vai chegar na tua casa, teve uma chuva, só era uma nuvenzinha assim, mas realmente não deu tempo. Então, dor de maravilha, né? Dor de maravilha. Não sei se foi Eliseu, foi o Elias. Aí o Monte Carmelo foi Elias, não sei ali, um martelo que ele tirou da água, que caiu lá no trabalho, que era um martelo, o ferro era muito raro naquela época, então caiu no mar, já perdeu, não tinha como repor. Aí ele, com uma grande fé, dom de maravilha, ele fez o martelo flutuar, ele recuperou o martelo, que era muito raro, ferro naquela época, dom de maravilha, né? Curar, tirar o veneno do riacho que passa numa cidade que até hoje existe, só a única fonte dessa cidade é esse riacho que foi tirado o veneno, que era salubre, né? Era venenoso, aí ele tirou o veneno com oração, dom de maravilha. Esses são dom, não ressuscitação, isso é outra coisa. Cura, amém? Terceiro ponto, distorções, né, dos dons de cura, de operação de maravilha. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Ele não tem, mas Deus tem. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir que Deus de alguma coisa? Tem gente que coloca Deus não, só tem que me dar, se eu me dar eu não vou mais fazer a sua obra. Isso é meninice, viu? Somos seres humanos limitados, não ilimitados, limitados só a Deus. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus, o que seria de nós? Se tirasse a sua mão, né, sobre nós estaríamos no lago de fogo e enxofre. Mas a sua destra continua sobre nós, porque somos filhos e herdeiros, cordeiros dele, né? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. Quem cura os doentes sendo nós, é Deus, só somos usados, né? Pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos, Tiago 5,14. Temos que orar pelos enfermos, por nós e pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16, com certeza. É independente de ter dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. A gente não vê isso mais, né? Mas devemos continuar a fazer, né? Marcos 16:18. Nossa responsabilidade é orar pedindo cura. Orar pedindo cura. A tua fé te curou. Vá, a tua fé te curou, né? Quem sara o enfermo de acordo com a sua sabedoria, vontade é Deus. Aí eu curei, irmão, não. Nós não curamos nada. Nós somos apenas um veículo, um utensílio da vontade de Deus que Deus usa para nos curar. Coloque as suas mãos aos enfermos com fé, e a fé dele, a fé e o poder de Deus, ele será curado, né? O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo da igreja, principalmente se o enfermo foi curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre daquela vez, sempre haverá outros milagres. O milagre acontece se Deus quiser. Se Ele te cura, porque Ele quer que tu continue fazendo a tua obra.
Se ele não te cura, que ele quer te levar para o céu. Mas isso é ele que faz, não somos nós. Volto a dizer, nós não curamos nada. Nós temos que ter fé, fé que, como dom e fé que salva. E crer que Deus vai curar. Se ele não curar, é vontade dele. Se ele curar, é vontade dele também. Nós só somos usados. Amém? Amém? Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais, as maravilhas, é o Senhor, não somos nós. Não o homem, viu? Toda ação decorre dos dons, vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Aí faz o tu não é servo de Deus, então cura aí. Não é assim não. Deus cura na hora, no dia, e quem ele quer. Não porque o outro está mandando, vai lá e cura. Tu não é servo de Deus? Não é assim não. Deus usa o homem quando ele quer, não quando o homem quer. Né? Se Deus achar que deve te curar, ele vai te curar. Se ele não achar que não deve te curar, quando, onde, porquê, no horário, quem decide é Deus, não somos nós. Amém? Síntese desse tópico 3. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Quem tem é Deus. Ele cura no dia, na hora, usando quem e a pessoa que deve ser curada no tempo e na vontade dele, não nossa. E não sejamos pretensiosos de curar quando nós queremos. Quem vai curar no tempo e na hora e na pessoa determinada é Deus. Amém? Sejamos humildes, sinceros de coração e obedientes, com fé como dom para edificar a igreja. Fé que nos salva quando aceitamos Jesus, e essa que está incluída lá no fruto do Espírito. A fé que salva está excluída no fruto do Espírito. Esse é o melhor da terra, é isso que nós vamos levar para o céu. A fé como dom fica aqui na terra, é para a edificação da igreja. E as curas quem faz é Deus, nós só somos usados por Ele. E Ele que determina quem vai ser curado, quando e onde, não nós. Sejamos apenas utensílio da sua vontade. Amém? Concluindo essa lição, conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom de fé. Amém? Os dons de cura e o dom de operação de maravilhas. Lindo, né? Esqueci de falar do dom de maravilhas, que tem a ver com a natureza, já dei os exemplos lá, né? Mas sempre de acordo com a vontade e graça dele, completo eu. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho para os incrédulos, para que creem em Deus. É só uma confirmação que já esperada, né? Pensando naquela situação de Hebreus 11:1, né? Já pessoas que querem utilizar essas dávidas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal, isso envergonha o nome de Jesus. Aqueles que são mercenários do Evangelho se pagaram sério, né? Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja e da sociedade. Então, não confia nos mercenários, sim nos humildes de coração. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá ao tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho do nosso Senhor, né? Para a glória dele, e glorificar o nome do Pai e do poder do Espírito Santo. A exemplo daquele Simão, o mágico, que quis comprar o dom do Espírito Santo, ele foi repreendido por Paulo. A esses, Jesus cobrará 4, 5 vezes mais, mas aqueles que creem só por obediência serão exaltados pelo Senhor. Essa foi a nossa lição, a nossa quarta lição, né? Dons de poder, né? E tem a ver com fé, fé como dom, fé como salvação, dons de cura, que são Deus que cura quando Ele quer, onde quer, a pessoa que Ele quer, e dons de maravilha que tem a ver com a natureza. Dei os exemplos aí, né? Infelizmente ele não deu um exemplo de dom de maravilhas bom, mas eu acrescentei com vocês, falei do Eliseu lá,
falei de Jesus no arco, falei do martelo e assim por diante. Tudo que é relacionado a Dom de Maravilha tem a ver com a natureza. Amém? Deus seja louvado, dê os seus links, né, para que esse canal permaneça. Compartilhe, né? Faça perguntas que com certeza eu responderei no tempo devido. E glorifico o nome do Senhor com mais esse subsídio para a honra e glória da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade a todos em nome de Jesus. Amém?